Seja bem-vindo à 161ª aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei falar sobre o produto dos termos de uma progressão geométrica limitada, mas, antes de falar sobre isso, eu irei deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao tema desta aula. Para obter a fórmula do produto do número de termos de uma progressão geométrica limitada, devemos multiplicar os termos da progressão geométrica em ordem crescente e também em ordem decrescente. O que isso quer dizer? Simples, ó. Peguemos aqui, ó, essa progressão geométrica limitada. Bem, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o antepenúltimo termo, o penúltimo termo e o último termo, que é o enésimo termo. Vamos montar aqui, ó, uma multiplicação entre os termos na ordem crescente. Portanto, ó, produto do número de termos em ordem crescente vai ser o quê? Primeiro termo vezes segundo, segundo vezes terceiro, e assim vai multiplicando até chegar ao quê? Na multiplicação do antepenúltimo termo vezes o penúltimo termo e o penúltimo termo vezes o último termo, que é o enésimo termo. Então temos aqui, ó, na ordem crescente a nossa primeira equação. A segunda equação vai ter o quê? Os mesmos termos, só que multiplicado agora em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, enésimo termo vezes o enésimo termo menos 1, que é o penúltimo termo, vezes o enésimo termo menos 2, vezes o termo que vem anterior a ele, até chegar ao quê? Na multiplicação do terceiro termo pelo segundo, do segundo pelo primeiro. Agora observe, para obter a fórmula que vai representar o produto, que é o quê? A multiplicação do número de termos de uma progressão geométrica limitada, nós devemos o quê? Multiplicar a primeira fórmula pela segunda. Então nós vamos ter, ó, produto do número de termos vezes o produto do número de termos vai dar produto do número de termos ao quadrado. Primeiro termo vezes o último termo vai dar primeiro termo vezes o último termo, vezes o segundo termo vezes o penúltimo termo, vezes o terceiro termo vezes o antepenúltimo termo, vezes ali, ó, lá atrás o terceiro termo vezes o antepenúltimo termo, vezes o segundo termo vezes o penúltimo termo, vezes o primeiro termo vezes o último termo. Agora observe. Toda essa multiplicação pode ser simplificada. Por quê? Porque lembre-se do seguinte, ó. Como já foi dito na aula de propriedades de uma progressão geométrica, o produto dos extremos dos fatores é igual ao quê? Ao produto dos termos que são equidistantes. O que isso quer dizer? Simples, gente, ó. Vocês devem lembrar que, como foi dito na aula de propriedade de uma progressão geométrica, nós temos o quê? Que se eu pego os extremos, que é o primeiro termo e o último termo, e multiplico, o resultado dessa multiplicação vai ser igual ao quê? Aí eu pegar o segundo termo e multiplicar pelo penúltimo termo. Assim como também será igual se eu pegar o terceiro termo e multiplicar o quê? Pelo antepenúltimo termo. E assim vai. Por quê? Porque o produto dos extremos o produto dos extremos é igual ao produto de dois termos equidistantes dos extremos. Logo, se eu multiplico os extremos, que é o primeiro termo pelo último, o resultado será igual ao quê? É eu multiplicar o segundo pelo penúltimo, ou o terceiro pelo último penúltimo, e assim vai nessa ordem. Com isso em mente, nós podemos dizer, ó, que como temos n fatores, ou seja, n número de termos, e cada fator é igual ao produto dos extremos, podemos escrever a seguinte fórmula, simplificando tudo isso aqui. Produto do número de termos ao quadrado vai ser igual ao quê? Ao produto dos extremos, que é o primeiro termo e o último, né? O primeiro termo vezes o último, elevado ao que é o número de fatores. E com isso em mente, nós podemos concluir isso aqui, ó, que o módulo do produto do número de termos, ou seja, da multiplicação do número de termos, será igual à raiz quadrada do produto dos extremos elevado ao número de fatores que possui a progressão
geométrica. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi exposto aqui nessa aula. Mas, caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.